Olá, me chamo Arivaldo e trago para o canal uma curiosa história contada por rezadeiras do sertão do Piauí. Quando eu ainda era solteiro, cerca de 15 anos atrás, fui fazer um estudo sobre as populações do sertão e como viviam. Lembro de pegar uma estrada rumo à região de um rio chamado Rio Corrente. Depois de um dia inteiro colhendo informações dos moradores, eu teria que retornar alguns quilômetros por uma estrada ladeada de mata, mas, para meu azar, já iria anoitecer. Logo, eu me encontraria num caminho deserto em meio à mata escura. Foi aí que eu avistei, não muito longe, uma casa de pau a pique, uma das maiores que eu já vi, e uma senhora com um semblante sorridente me acolheu. Seu nome era Dona Siloca. Pedi para ficar ali por alguns instantes até que conseguisse ligar para alguém para vir me buscar de carro, pois ali não havia ônibus. Mas aquela bondosa senhora me convidou para pousar uma noite ali na casinha dela. Imediatamente aceitei, pois já estava bem cansado. Durante nossa conversa, ela me advertia que era perigoso andar pela mata quando anoitece, pois ela se torna um lugar maldito. As pessoas costumam ver coisas do outro mundo, como assombrações e outros seres bizarros que andam por ali durante a noite. Ela me fez um chá e confessou ser uma benzedeira. Isso eu podia reparar pelas ervas envidradas e gravetos espalhados pelas paredes, tal como a casa de uma feiticeira. Enquanto conversávamos, ela me perguntou se eu acreditava em coisas do outro mundo e seres sobrenaturais. E para não ofender aquela pobre benzedeira do sertão, eu disse que sim. Então, ela me contou uma assombrosa história dos tempos em que mexia com feitiçaria da pesada. Ela teria conhecido a mais pavorosa bruxa do sertão piauense, também chamada de Mulher Demônio. Seu verdadeiro nome era Nicásia e teria vivido há muitos e muitos anos no sítio das Limeiras, às margens do Rio Corrente, no sertão do Piauí. Como certos tipos de bruxa, ela era também a 7ª filha consecutiva de um casal. Durante a quaresma, transformava-se para cumprir seu fado de sugar o sangue das crianças com menos de 7 dias. Os homens jamais se aproximavam de seus domínios. Por isso, Nicásia passava o tempo todo conversando com as entidades que invocava, acompanhada de sua horrorosa coruja que parecia ter cabeça de gente e corpo de ave. A terrível companheira sempre assistia aos seus rituais malditos empoleirada na cumeira da choupana da bruxa. Algumas vezes, Nicásia desaparecia misteriosamente de sua cabana. Nessas épocas, era possível ouvir o pio rouco e horroroso da coruja dentro da mata, o que significava que a velha estava visitando o diabo. Quando voltava desses encontros, Nicásia preparava as mais diferentes poções, fazendo subir da chaminé de sua choupana um fio de fumaça de cores estranhas. Outras vezes era surpreendida na floresta à cata de ervas e cogumelos que faziam parte de suas receitas mágicas. Diziam que ela costumava ter relações com coisa ruim dentro da mata. A bruxa Nicásia fazia sempre terríveis predições. Uma delas afirmava que um dia o rio Corrente sairia de seu leito, causando uma enchente
que afogaria todos e inundaria os contornos da região. Apavorados com os poderes da bruxa e crentes no conhecimento de quem tem tratos com o diabo, os moradores das redondezas rezavam fervorosamente, atemorizados com a possibilidade de serem engolidos pelas águas do rio. Passou-se o tempo, seguiram-se os dias e as noites, até que a previsão se cumpriu. A maior tempestade de que se teve notícia caiu pesadamente sobre a região. Durante toda a noite, o céu parecia desabar. As árvores mais fracas eram vergadas pela ventania e quebravam com estrondo, e faziam tremer a terra. Debaixo de tanta água e confusão, os pobres moradores apavorados permaneceram em vigília, esperando o momento em que seriam carregados com suas casas para dentro do rio. Mas horas depois, a chuva passou. O vento transformou-se em brisa. As nuvens abriram-se, deixando entrever tímidos raios de sol que foram aos poucos tomando conta da terra encharcada. Timidamente, os pássaros voltaram a espalhar seus cantos pela mata, enquanto as pessoas sujavam os pés no barro para examinar as casas semi-destruídas e avaliar os estragos. A previsão, afinal, não se cumprira. As casas ainda permaneciam ali, exceto por alguns prejuízos. Mas no sítio das Limeiras, alguma coisa realmente acontecera. A bruxa Nicásia, sua cabana e a horrorosa coruja haviam desaparecido. Era como se essas criaturas jamais tivessem existido. Contava Dona Siloca que durante a tempestade, Nicásia foi arrebatada por demônios e levada para o mais escuro poço do rio corrente. Lá foi transformada num horrendo animal. Unhas e dentes alongaram-se como presas. O corpo cobriu-se de pelos grossos. Os cabelos cresceram até tocar o chão. E os pés e mãos transformaram-se em barbatanas. Teria o feitiço virado contra a feiticeira? Só se sabe que o grotesco animal foi visto algumas vezes preguiçosamente deitado sob os raios do sol da manhã, aquecendo-se e afiando as presas antes de sair em busca de alimento. Desde então, o monstro aparece lá pelas bandas do rio corrente e parece ter prazer especial em assustar as lavadeiras com seus urros. Dizem que esse terrível som foi um dia a risada fina e tétrica da bruxa Nicásia.